Estamos então na gravação do programa Cristo Consolador. Hoje nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no lar, tá certo? Então vamos iniciar. Um abraço a você, amigo, internauta, aquele que nos acompanha através do programa Cristo Consolador que nós iniciamos hoje. Ele que está sempre aqui no site da editora Chico Xavier ou nos nossos canais do YouTube. E nós contamos sempre com o seu acesso, com a sua presença entre nós, com o seu prestígio, para que nós possamos levar adiante essa tarefa de divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. E hoje nós gostaríamos de falar sobre algo muito importante para nós e para nossas famílias, que é o culto do Evangelho no lar. Nós sabemos que a vida de hoje nos traz inúmeras dificuldades. A gente sai de manhã para o trabalho, os nossos familiares saem cada um para os seus afazeres, para a escola, para o trabalho, e nos movimentos da vida todos nós vivenciamos atribulações diversas e trazemos para o lar, é lógico, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, às vezes as nossas mágoas, maus sentimentos, enfim, trazemos para o nosso lar, não só nós, mas também aqueles que convivem conosco. E o lar é o reduto que deve ser a nossa segurança, o lugar onde a gente deve chegar para descansar, para colher ali uma palavra fraterna junto com os nossos familiares, com aqueles que dividem conosco a nossa reencarnação. Por isso é muito importante nós cuidarmos não só de nós, da nossa evolução, mas do nosso lar também. E o culto do Evangelho no lar é algo fácil que nós podemos realizar, algo que vai unir a família, porque naquele determinado momento estaremos unidos diante de um único objetivo, de um objetivo no bem, no trabalho da seara do Mestre, para que nós possamos sanear o ambiente fluídico do nosso lar e, acima de tudo, para que possamos sintonizar com a espiritualidade maior que nos traz todos os ensinamentos necessários, a força necessária para darmos continuidade aos objetivos da nossa existência. Está no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 14, a seguinte afirmação: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Então é esse o objetivo do Evangelho no lar. A gente beber justamente da fonte límpida da água que nos dá o Mestre Jesus. Como fazer o Evangelho no lar? Primeiro a gente gostaria de falar o seguinte: o lar, ele abriga uma série de pessoas, que é a nossa família consanguínea. Então é o casal, normalmente, e 2, 3 filhos, um filho. Às vezes tem alguma pessoa fora desse contexto, mas que também está ali. São pessoas da nossa família que vivemos naquele lar. Mas a nossa família, nós sabemos, espiritual, ela vai muito além desta família consanguínea. Porque além daqueles que estão conosco no ambiente familiar, soma-se a nossa família espiritual também todos aqueles irmãozinhos que conviveram conosco em vidas anteriores, em vidas passadas, não só como membros da nossa família consanguínea, mas também como companheiros de trabalho, companheiros de caminhada nas diversas áreas de relacionamento social na vida. Portanto, a nossa família espiritual é muito maior. E muitos estão encarnados conosco, outros não. Outros vão se reencontrar conosco nos caminhos da vida e outros estão no mundo espiritual, auxiliando-nos nesta caminhada, dando-nos o seu apoio, redirecionando os nossos passos através da intuição, seja no momento de sonho, seja no momento desperto, se assim nós tivermos oportunidade de sintonizar com eles. E o culto do Evangelho no lar é um momento em que nós nos colocamos em sintonia com a espiritualidade maior e com esses amigos espirituais que querem nos auxiliar, que querem nos ajudar, para nos colocarmos em condições de receber deles a intuição necessária para promover o direcionamento de nossa vida, nas pequenas coisas do cotidiano, para que nós possamos ter a liberdade de consciência, para ter a nossa escolha livre e de acordo com o que é melhor para nós mesmos e para aqueles que conosco convivem. Para realizarmos o culto do Evangelho no lar, nós devemos primeiro escolher um horário. Um dia e um horário que possa ser repetido semanalmente. Então, por exemplo, segunda-feira, 8 horas da noite. É importante que esse dia e esse horário seja sempre observado. Por quê? Não é um momento de oração. A pessoa fala assim, mas o horário a gente pode orar em qualquer lugar e a qualquer hora. Ótimo. A nossa proposta não é de fazer uma oração. Não é essa a proposta que a doutrina espírita nos traz. A proposta é de fazermos um culto.
E o culto ele tem um horário específico para quê? Todos busquem organizar as suas obrigações, a sua agenda, o seu dia a dia, para poderem estar naquele dia, naquele momento, naquela hora, à disposição do culto do Evangelho no lar. E quando eu falo todos, não são apenas os membros da nossa família consanguínea que está reencarnado conosco, mas também os nossos companheiros do mundo espiritual, os nossos guias protetores, anjos de guarda, o nome não importa, os irmãozinhos da espiritualidade maior que vão nos auxiliar, sabendo que o culto na nossa casa, no nosso lar, é marcado para aquele dia e tendo interesse de participar conosco, em razão da sintonia que nós damos, e eles também vão organizar lá o seu dia, os seus afazeres, para poderem estarem disponíveis naquele momento. Porque sabemos nós, espíritas, que no mundo espiritual o espírito tem também as suas obrigações, o seu trabalho, o seu estudo, tem toda uma agenda a ser cumprida. Logicamente, ele não pode, assim, a qualquer hora você chama, ele estaria à sua disposição. Então nós temos que ter, por ser um culto, temos que ter o horário certo, toda segunda-feira, 8 horas da noite, ou todo domingo às 7 da manhã. Não importa o horário que você escolher, desde que, a partir do momento que escolheu e que iniciou, esse horário seja observado sempre. De repente, daqui um ano e pouco, não, agora esse horário não está sendo bom, porque o nosso cotidiano mudou e tal, então tudo bem, vamos mudar, em vez de ser segunda-feira às 8, agora vai passar a ser quinta-feira às 7 da manhã. Tudo bem, vai ser quinta-feira às 7 da manhã, mas a partir daquele dia, então, aquele horário deve ser rigorosamente observado para que o culto tenha, obviamente, um resultado melhor. Lógico que, de repente, num dia qualquer, eu estava em viagem, peguei no trânsito, atrasou, a família toda estava junto, nós chegamos em casa 10 minutos atrasados para o culto. Não vamos fazer porque já passou do horário. Não, vamos fazer. Provavelmente nem todos aqueles do mundo espiritual que estariam conosco vão estar, porque eles teriam outros compromissos. Mas aqueles que podem, certamente, estarão conosco e vamos fazer. Mas a gente tem que manter a linha da disciplina com relação ao horário. Apenas excepcionalmente, se isso acontecer, então nós poderemos dar continuidade a si mesmo. Bom, escolhido o dia, a hora, o dia do culto do Evangelho do lar não é uma coisa longa que vai deixar cansativo, principalmente quando houver crianças e tal. É uma questão de, no máximo, 15 minutos, 10, 15 minutos. Sentamos todos em volta de uma mesa. Logicamente, vamos desligar a televisão, desligar tudo, porque aquele momento é de dar atenção ali no culto do Evangelho. Colocamos água, pode colocar uma jarra com água, ou um copo com água, com um pouco de água, um copo para cada um dos participantes ali do culto. Enfim, isso fica ao critério de cada um. E nós podemos iniciar o culto fazendo uma leitura. Podemos iniciar com uma leitura de algum livro de mensagens, para que possamos todos começar a entrar em sintonia com o mundo espiritual. Depois da leitura, uma oração de abertura, uma pessoa já fica designada para fazer essa oração de abertura. E aí sim, nós vamos fazer o estudo do Evangelho. Esse estudo do Evangelho, a gente pode fazer de duas formas. Ou você pode tomar o Evangelho segundo o Espiritismo, para você que é espírita. E se você não é espírita, eu não quero fazer com o Evangelho segundo o Espiritismo. Pega o Novo Testamento, faça com ele, não tem problema. A gente pode fazer, ou pegar do início e ir seguindo em sequência, a cada semana vamos seguindo em sequência, ou como muitos fazem, podem abrir ao acaso, porque esse acaso sabemos nós que não é acaso. A espiritualidade que ali está nos auxiliando vai fazer com que o Evangelho se abra exatamente na lição que nós necessitamos naquele momento, naquele dia. Então, fica aí ao critério de cada um também. Ou fazer o culto, a leitura em sequência, o estudo em sequência do Evangelho, ou então abri-lo ao acaso no momento, no dia de cada Evangelho. Faz a leitura do Evangelho, seguida de um pequeno comentário. Aquele que fez a leitura faz um comentário do que entendeu sobre aquele Evangelho, abre espaço para que todos possam fazer o seu comentário ali sobre as lições daquele dia. E esse também pode ser o momento em que algumas colocações podem ser feitas por um filho. Tive uma dúvida essa semana, desde que essas colocações, essa conversação, seja de cunho superior, que nós possamos tratar do assunto de uma forma elevada, buscando o entendimento e a compreensão daquele assunto, daquele problema exposto, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus.
O que nós temos que buscar evitar é que nesse momento dos comentários, né, as pessoas aproveitem para um irmão falar de algo que o outro fez errado, ou aproveitar aquele momento para dar uma alfinetada no outro. Não é um momento disso. Aliás, não existe um momento para isso. Isso é sempre inadequado em qualquer momento que aconteça. Mas principalmente no Evangelho no Lar, é um momento em que todos nós temos que estar ali sintonizados com a espiritualidade maior, sintonizados com algo que possa promover o crescimento de todos os participantes daquele culto. Tá certo? Então temos que buscar sempre estar com uma vibração elevada, com bom sentimento, e buscando assim estar em sintonia com a espiritualidade maior, para que todos possam auferir, né, toda a energia positiva daquilo, possa receber, né, através das energias da espiritualidade maior, do passe, possa receber todo o auxílio fluídico, energético que o Evangelho no Lar nos propicia. E também para promover essa limpeza fluídica que no nosso lar, no ambiente que nos acolhe, no ambiente que sempre está nos dando guarida todos os dias. Terminada esses breves comentários, faço uma prece de encerramento, onde a gente pode se lembrar de pessoas da nossa família que estejam enfermos, amigos enfermos, podemos nos pedir pelo nosso ambiente de trabalho, podemos pedir pela paz mundial, aí vai do coração do momento, façamos uma oração espontânea. Logicamente, já previamente, uma pessoa fica determinada para fazer a oração naquele dia, e assim encerramos o culto do Evangelho no Lar, propondo estar na próxima semana. Aí, como tem água fluidificada, ao final nós tomamos a água fluidificada e está encerrado. Coisa de 15 minutos por dia, por semana, me desculpe. 15 minutos por semana. E estaremos realizando o culto do Evangelho no nosso lar. E você que ainda não faz, quando começar a fazer, comece a observar como é que vai ficar a partir de então o comportamento dos filhos, o relacionamento no lar, mesmo as questões da vida de todos os membros da família lá fora. A gente vai ver que um outro encaminhamento será dado, a gente vai ver que vai ter mais alegria, mais harmonia na convivência no lar. Faça o culto do Evangelho no lar. É a grande receita da doutrina espírita para promover a harmonia dentro da nossa casa e principalmente em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e muita paz a você.